Bom, hoje nós vamos falar sobre controle de trânsito animal e rastreabilidade de bovinos e bubalinos, que no Brasil são conhecidos popularmente como a GTA, Guia de Trânsito Animal, e o SISBOV, que é o Sistema Brasileiro de Rastreabilidade de Bovinos e Bubalinos. Bom, essa apresentação faz parte da disciplina Defesa e Vigilância em Saúde Animal, do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal do Amazonas, e eu sou o professor Paulo Alex. E o que a gente espera é que ao final dessa apresentação vocês sejam capazes, vocês conheçam a Guia de Trânsito Animal, a famosa GTA, que a gente tem ouvido falar durante toda a disciplina, mas não viu. Se não tiver a oportunidade de ver, vão ver e saber basicamente como preencher uma GTA. E também também a gente espera que ao final vocês conheçam o Sistema Brasileiro de Rastreabilidade de Bovinos e Bubalinos, popularmente conhecido como SISBOV. Ok? Bom, a Guia de Trânsito Animal, a primeira legislação nacional que estabelecia a obrigatoriedade do controle de trânsito de bovinos do Brasil foi publicada em 1934. Então, mas somente a Guia de Trânsito Animal somente foi criada em 2006 e tornou, a partir dessa Instituição Normativa de 2006, obrigatória esse documento acompanhar todos os animais em trânsito, todos os animais vivos em trânsito, ovos férteis e materiais de multiplicação animal, por exemplo, sêmen. Então, a guia de trânsito animal, ela deve acompanhar os animais que são transportados, independente da guia da propriedade rural para outra propriedade rural, seja por via terrestre, num caminhão, seja por via fluvial, num barco, seja por via aérea, ou mesmo caminhando no meio da estrada de uma fazenda A para B, saiu na estrada, precisa dessa guia de trânsito animal, ela é obrigatória, e ela é controlada, a sua numeração ela é controlada nos estados pela Superintendência Federal da Agricultura, que controla a numeração e delega essa numeração para as agências de defesa, no caso do Amazonas é a DAF, para que faça a emissão da guia de trânsito animal, né? Então, esse controle do trânsito de animais, ele é especialmente importante para impedir a propagação e entrada de doenças. A gente já tem falado sobre isso durante toda a disciplina. Vai auxiliar, claro, no combate a focos de doenças, porque ele possibilita a rastreabilidade. Se houver um foco, você tem como saber se a GTA foi emitida corretamente, se aquele animal nasceu e permaneceu naquele estabelecimento rural a vida inteira, o seu animal transitou, e aí você consegue rastrear. Ele favorece a certificação para exportações e, claro, controla o saldo de rebanhos, né? Para controlar o saldo de rebanhos e ainda mantém as zonas de compartilhamento livre de doenças. Então, através da GTA, o Estado, o país consegue controlar, evitar o trânsito de animais de zona infectada para a zona livre de doenças através da emissão da GTA. Sem a GTA, ele não poderia cruzar. Então, essa é a importância basicamente a importância da guia de trânsito animal, ok? Então, para que o produtor consiga uma guia de trânsito animal para poder transportar seus animais, ele precisa, claro, procurar a Agência de Defesa Agropecuária, o Serviço Veterinário Oficial, e lá ele precisa atender dois requisitos para solicitar uma GTA. Primeiro, ele ter registrado a sua propriedade de seus animais, né? Ter feito registro estadual, e depois ele comprovar que atende todas as exigências sanitárias, dependendo da espécie que ele vai transportar. Se for transportar bovino ou bubalino, tem que comprovar que os animais foram vacinados. Se forem fêmeas, comprovar que elas foram vacinadas contra a febre, em geral, vacinadas contra a febre aftosa. Se forem fêmeas, comprovar se foram vacinadas também contra a brucelose. Dependendo da destinação, se os animais forem para uma feira agropecuária, além de brucelose, tem que apresentar tuberculose. Se forem equídeos, ao atestado de anemia infecciosa, dependendo do estado morno. Então, para cada espécie tem uma necessidade específica,
sanitária que o produtor deve comprovar para o técnico para que ele possa emitir a guia de trânsito animal. Sem isso, o animal não pode ser movimentado, ok? Claro, tem uma exceção, cães e gatos, eles são isentos da emissão da guia de trânsito animal. Nesse caso, cães e gatos, o que precisa basicamente é um atestado sanitário emitido por um veterinário regular no Conselho de Medicina Veterinária, onde ele vai comprovar que os animais são saudáveis e que cumpre as exigências sanitárias, basicamente a vacinação contra a raiva. O animal está vacinado, imunizado contra a raiva. Eu posso estar enganado, mas a legislação, primeiro, a legislação é omissa, ela não diz se a guia de trânsito, esse atestado é obrigatório para transporte terrestre ou fluvial, mas até onde eu sei, posso estar enganado, essa exigência do atestado sanitário para transporte de cães e gatos, ela ocorre no transporte aéreo, mas eu desconheço haver essa exigência para o transporte de cães e gatos por via terrestre ou via fluvial. Transporte aéreo, certamente. Ok? Quem pode emitir a GTA? Bom, a guia de trânsito animal ela não pode ser emitida pelo profissional da iniciativa privada, ele é um documento oficial, portanto só pode ser emitida por um técnico oficial. Foi uma derrota nossa com veterinários. A gente no começo, as primeiras regulamentações da guia de trânsito animal, só quem poderia emitir a GTA era o médico veterinário, e nós politicamente perdemos isso. Hoje, qualquer técnico, desde que seja treinado, desde que seja funcionário da agência treinado, ele pode emitir a guia de trânsito animal, mas todo técnico, todo pessoal que tem a responsabilidade de emitir a guia de trânsito animal, ele deve ser cadastrado no cadastro próprio, coletando suas informações, inclusive a sua assinatura deve ser digitalizada e mantido isso deve ser encaminhado também para a Superintendência Federal da Agricultura. Como vocês devem imaginar, a guia de trânsito animal é um documento muito visado para fraude, porque se você tem um documento, uma guia de trânsito animal, você fraudada, em branco, que você pode preencher, você pode transportar animais que não cumprem exigências sanitárias alguma para qualquer lugar do país. Então, o animal pode ter livre trânsito. Isso é um problema muito grave, no caso dos equinos, onde tem no Nordeste, aqui na Amazônia também aí no Amazonas também já tem muito, transporte de animais, participação de animais em rodeios, circuitos de rodeios, né? Se o animal tem, por exemplo, anemia infecciosa, ele não pode participar, e tem animais muito bons que têm anemia infecciosa. E claro, essa guia de trânsito animal é muito visada para esse tipo de fraude, e por isso o sistema tem todos esses controles. Quem emite tem que ser cadastrado, ele põe a assinatura dele é digitalizada para se procurar evitar fraudes que ainda assim podem ocorrer. Bom, falando de GTA, vamos mostrar para vocês finalmente o que é essa guia de trânsito animal. Então, tá aqui, esse é o documento. A guia de trânsito animal, ela tem uma numeração, a primeira fase, aqui você mostra a unidade da federação, a série do documento, a série e o número, isso já vem preenchido, isso é controlado essa numeração é controlada pela Superintendência Federal da Agricultura, que repassa a numeração para o Estado. E aí tem a segunda parte da GTA, onde você faz a identificação dos animais que estão sendo transportados, ovídeos, bovinos ou bubalinos. Aí você descreve quantos animais, por sexo, por idade. Se forem aves, você vai marcar a espécie, galinhas, perus, avestruz, você marca a espécie. Coloca aqui o número de quantos machos, quantas fêmeas e o total. Se forem suídeos ou outras espécies, você coloca quantos machos, quantas fêmeas você está transportando, né? Em caso de suído, pode colocar peso, você pode colocar por peso ou por unidade. Se for outras espécies, você coloca por peso ou unidade. Se for produtos vivos que você está transportando. Caprinos, ovinos e equídeos, também se você coloca a idade, né? Equídeos você especifica se são equinos, acininos ou moares.
animais aquáticos. Então, e aí no final você descreve o técnico, aliás, aqui quem vai descrever quem vai botar essa informação é o técnico que está preenchendo a GTA com base nas informações que o produtor trouxe para ele. Antes disso, antes de ele emitir a GTA, as informações que o produtor trouxe, o técnico deve conferir com o cadastro, se bate, né? O cara não pode estar querendo transportar 200 animais se no cadastro dele só tinha 100 animais. Como é que apareceram esses outros 100 animais? Então isso tem que bater esse registro, né? Tem que ter uma lógica. Em seguida, a procedência, que o produtor quando solicita, ele já está cadastrado, então esse documento aqui, essas informações do técnico deve ter na agência. O destino, para onde vai, quem informa, o produtor informa para onde vai esse animal, se vai para outra propriedade, se vai para o matador, né? A destinação final, se os animais vão para o abate, engorda, reprodução, exposição, leilão ou esporte. O meio de transporte, a pé, rodoviário, ferroviário, aéreo ou marítimo fluvial. Ainda tem a possibilidade de colocar o lacre, se for transporte, se tiver um lacre no meio de transporte, você pode ter essa possibilidade. Atesta as vacinações, atesta os exames, qualquer observação que o técnico considere necessária, ele descreve aqui. Em seguida, nesse box número 18, a unidade expeditora, quem está emitindo, quem é a pessoa que está emitindo. No box 21, a identificação do emitente, o técnico assina, aqui foi um documento assinado eletronicamente, né? E quem é o emitente? Médico veterinário, federal, estadual ou habilitado, ou se é um funcionário autorizado para emissão eletrônica. Então, esses são os documentos. Esse seria a guia de trânsito animal, ao que a gente tanto fala, essa é a GTA. Claro que existe uma forma de emitir essa GTA eletronicamente, então os estados que são mais avançados, os estados mais avançados já conseguem emitir essa GTA eletronicamente. Grande limitação da emissão da GTA eletrônica é que você precisa de internet na propriedade rural, né? Correção, você precisa de internet no escritório, onde vai ser emitida a guia de trânsito animal. O produtor traz a informação, o técnico acessa o sistema e faz a emissão eletrônica da GTA. É bom que aí já atualiza automaticamente o cadastro dos animais. Nós temos um vídeo aqui mostrando como a emissão da GTA, né? Eu não vou conseguir rodar o vídeo aqui na apresentação, mas esse aqui para vocês verem, esse aqui é o link para aquela apresentação que você apresentou aí. É um vídeo de 4 minutos mostrando o sistema de emissão de GTA eletrônica da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, ok? Bom, e o SISBOV é o Sistema Brasileiro de Rastreabilidade de Bovinos e Bubalinos. Esse sistema ele foi lançado a primeira vez com metas muito ambiciosas. A primeira regulamentação do SISBOV ocorreu em 2006 e ela previa que em 4 anos todos os bovinos e bubalinos criados no Brasil deveriam obrigatoriamente estar sendo rastreados. Seu típico caso de legislação deslocada da realidade, produzida nos gabinetes de Brasília, totalmente fora da realidade. Não estou em hipótese alguma dizendo que a rastreabilidade não é importante, é extremamente importante, mas você lançar uma obrigatoriedade dessa sem discutir com a sociedade antes, deu no que deu. Os produtores se opuseram a essa obrigatoriedade, alegando que a rastreabilidade só significaria para eles acrescentar mais um custo no sistema produtivo, o que absolutamente não é verdade, mas como não foi feito esse convencimento primário, prévio, antes da emissão da portaria, a portaria sofreu muita pressão da Associação de Produtores Rurais, aí você entende, Confederação Nacional da Agricultura, federações estaduais de agricultura se opuseram, e essas entidades têm muita força política, e legislação ela é base em política, não há como dizer que não, né? Um outro problema por debaixo e correu
na sombra disso é que transações de bovinos são excelentes, transações de bovino e bubalino são excelentes formas de esquentar dinheiro de corrupção. Então tem muito político aí que alega que tem milhões, centenas, dependendo da necessidade, ele diz que tem centenas de cabeças de gado, dependendo da necessidade, ele diz que os animais deles todos morreram. Então, se você não tiver uma forma de controlar isso, é melhor para eles, né? E infelizmente caiu essa obrigatoriedade, essa obrigatoriedade caiu, permanecendo a obrigatoriedade somente para aquelas propriedades que querem criar bovinos para exportação para países que exigem a rastreabilidade. Então, a partir de 2000, já tiveram várias regulamentações do SISBOV, é mais atual de 2018, mas logo a partir da segunda, que se não me engano foi em 2010, tornou não obrigatório, o sistema passou a ser de adesão voluntária. Então o produtor ele adere voluntariamente ao sistema de rastreabilidade, a menos que ele queira produzir para exportar para aqueles países, aí é obrigatório, ou em alguns casos, vocês lembram lá o pessoal que falou sobre a doença ABSE, a encefalopatia espongiforme bovina. Nesse caso, se a propriedade importou o animal, que é animal importado, eles são obrigados a estarem rastreados pela norma do SISBOV, né? E o SISBOV também criou dentro dele um sistema oficial de identificação individual de bovinos e bubalinos. Ok? Bom, a gente vai falar de SISBOV, vamos falar aqui de algumas definições do sistema, né? Quando a gente está falando de animal identificado, a gente está falando de bovino, ou bubalino, ou búfalo, no qual foram aplicados elementos de identificação individual, atendendo às normas do SISBOV. Então, o SISBOV diz que todo animal rastreado pelo sistema, ele deve ter no seu corpo, dois tipos de identificação, pelo menos uma delas visível, no mínimo dois tipos de identificação, duas formas de identificação, o mesmo número, mas pode ser um brinco e um microchip. Se for um microchip, é claro que vai ser externo, mas tem que ter um brinco interno. Então tem que ter duas formas de identificação. Quando se fala de animal registrado, está falando de animal que foi identificado, cujas informações de caracterização foram excluídas na base nacional de dados. Então você primeiro identifica o animal, coloca os brincos, faz a identificação do animal. E enquanto esse animal não for, as informações dele não forem cadastradas na base de dados, ele não é um animal registrado. Então, primeiro, quando se fala animal identificado, dentro do sistema, está falando de animal que só recebeu os elementos identificadores. Quando você fala de animal registrado, a gente está falando de animal que está dentro do sistema, já está sob rastreabilidade oficial. Ok? Se esse animal, o produtor que é criador de animais registrados em associações de raça, ele pode utilizar esse número de registro para cadastrar os animais dele no sistema e a partir daí os animais estarem sob rastreabilidade oficial. Exploração pecuária, né? O SISBOV reconhece que dentro de uma mesma propriedade você pode ter rebanhos de vários produtores, que podem ter diferentes responsabilidades. Então, é claro que se você tem um estabelecimento que está cadastrado para o SISBOV, todos os animais que estão ali naquele estabelecimento devem estar obrigatoriamente registrados no SISBOV sob rastreabilidade, mas eles podem ter donos diferentes. Estabelecimento rural aprovado, que a gente fala de ERAS, está falando de um estabelecimento rural que já atendeu todos os requisitos do Sistema Brasileiro de Rastreabilidade, foi certificado e auditado por uma certificadora e está habilitado a fazer rastreabilidade dentro do programa do SISBOV. Então, são estabelecimentos que já estão habilitados. E você pode ter também um estabelecimento rural cadastrado, aquele estabelecimento que está no processo de obter uma certificação, uma aprovação para o SISBOV, está todo cadastrado, está dentro do sistema, mas ainda não foi o seu credenciamento ainda não foi habilitado, então ainda não é um estabelecimento rural aprovado, ainda não é um ERAS.
Bom, o Sysbov ele é específico para pecuária de corte. O Sysbov não foi criado prevendo pecuária leiteira, basicamente para exportação. Então, o Sysbov ele classifica os estabelecimentos rurais em 3 tipos. Um seria a criação extensiva, que é aquele estabelecimento de que se pode fazer cria, recria ou engorda, e que os animais são criados a pasto. A principal alimentação é pasto, pode ter uma suplementação. Confinamento, estabelecimento rural de confinamento, é aquele estabelecimento que os animais são criados em lotes específicos, em piquetes específicos, e que a alimentação desses animais não é pasto, né? Pode ter pasto nessas propriedades, mas não é suficiente para alimentar os animais. A base da alimentação desses animais é uma alimentação, é um fornecimento alimentar completo. Toda a alimentação dele é feita por suplementos, né? Então, confinamento, os animais vão lá só para engorda. E o Sysbov também se reconhece que tem estabelecimentos que podem ter uma área onde se faz engorda a pasto e uma outra área onde só se confina animais para terminar esses animais, para terminação para a hora do abate. Seriam estabelecimentos rurais mistos. Termo de adesão. Termo de adesão, quando você fala de termo de adesão dentro do sistema, é um documento que o produtor voluntariamente assina, ele deve assinar, dizendo que ele quer participar do sistema e por isso ele se obriga a seguir todas as normas do sistema, se não seguir pode ser penalizado. Quando o produtor assina esse termo de adesão, depois ele deve preencher um chamado inventário de animais, que é um documento onde ele também vai assinar e ele vai declarar qual a quantidade de animais que ele tem na propriedade, né? Então, esse é o inventário de animais. E o produtor, para entrar no sistema, o sistema é controlado pelo Ministério da Agricultura, mas quem operacionaliza o sistema são as chamadas certificadoras, são empresas, podem ser privadas ou estatais, que fazem esse sistema de vistoria das propriedades, acompanham as propriedades, fazem as vistorias para ver se o produtor está seguindo todas as normas do sistema, e a partir daí elas emitem um certificado dizendo que a propriedade é um ERAS, é uma propriedade cadastrada para o Sysbov, e eles, depois disso, eles têm a obrigação de monitorar essa propriedade, né? Então, a certificadora ela pode ser pública ou privada, a grande maioria das certificadoras no Brasil são privadas, né? Alguns estados tentaram criar esse sistema de certificação estadual, mas não teve muito sucesso. Acho que funciona, que do meu conhecimento, são todas têm sucesso, são privadas. Então, a certificadora, depois que o produtor assina um contrato, ela prepara a fazenda, ela dá a orientação para o produtor o que ele deve fazer, e depois de um determinado tempo pré-acordado, ela faz as vistorias na propriedade, se atender todas as normas do sistema, ela emite um certificado de ERAS, que é um documento que atesta que aquela propriedade segue os processos de produção e identificação de bovinos dentro da regra do Sysbov, bovinos e búfalos dentro da regra do Sysbov. Quando se fala de supervisor no Sysbov, a gente está falando de um técnico que é responsável para realizar essas vistorias nos estabelecimentos rurais cadastrados ou nos estabelecimentos rurais do Sysbov. Então, a certificadora contrata técnicos, deve ser técnicos, geralmente técnico de nível superior, ou agrônomo, ou veterinário, ou zootecnista. Outra perda nossa, primeiro a classe brigar para que a primeira regulamentação podia ser só veterinário, e os agrônomos ou tecnistas brigaram e conseguiram entrar. A gente continua, o responsável técnico pela certificadora deve ser médico veterinário, mas o supervisor pode ser um profissional de nível superior. E a função desse supervisor é basicamente fazer o monitoramento da propriedade. É ele quem vai na propriedade, visita a propriedade, vê se está seguindo as normas do sistema para que a propriedade, primeiro, para que ela receba o credenciamento e segundo, para que ela mantenha o seu credenciamento, né? Então, ele faz o monitoramento, o acompanhamento permanente da certificadora sobre os ERAS e também faz as vistorias, né? O monitoramento, como o produtor, ele pode, a maioria das informações ele pode encaminhar pela internet, entrando numa base de dados pela internet. Esse monitoramento pode ser feito eletronicamente, mas periodicamente, pelo menos uma supervisão por ano,
Uma vez por ano, o supervisor deve ir na propriedade e fazer a vistoria, né? O acompanhamento periódico, sistematizado, realizado pela certificadora. Ele vai verificar se está tudo dentro da norma. Caso ele encontre problemas de conformidade, ou seja, não seguimento da norma, o supervisor emite o documento dizendo que está não conformidade com determinada norma do requisito, dá um prazo para o produtor se adequar, se ajustar, e depois desse prazo, o produtor ele volta na propriedade para ver se ele corrigiu a não conformidade. E dentro desse sistema vocês têm ainda a auditoria oficial. Essa auditoria oficial é feita pelo fiscal agropecuário técnico do Ministério da Agricultura, que ele, se tiver na última certificação, na última vistoria para realizar a certificação da propriedade, geralmente o fiscal do Ministério da Agricultura acompanha para ver se está tudo dentro do padrão e emitir finalmente esse ERAS, e o fiscal do Ministério da Agricultura ele tem poder para fazer a auditoria a hora que ele quiser. O produtor, quando ele assina o termo de adesão, está lá prevendo isso. E ele deve aceitar tanto a supervisão quanto a auditoria feita pelo Ministério da Agricultura. Então, são normas do sistema que o produtor assina por livre adesão, né? Então, claro que a auditoria ela é sempre realizada pelo auditor fiscal federal agropecuário, técnico federal agropecuário, que nesse caso deve ser o médico veterinário, engenheiro agrônomo e zootecnista também, né? Não pode ser técnico de forma alguma, né? Bom, quando a gente está falando do SysBob, se vocês forem estudar a legislação do SysBob, vocês vão falar muito da Base Nacional de Dados, já falamos também isso aqui. O governo federal se obrigou a criar uma Base Nacional de Dados, uma grande central de dados para manter o cadastro de todos os participantes do SysBob, não só dos números. Todo animal do SysBob recebe uma numeração única individual. Toda certificadora tem uma numeração, todo produtor tem uma numeração. Então, toda essa base de dados ela é centralizada, esses dados são centralizados numa base nacional de dados, que é o que permite a rastreabilidade na prática, né? Quem controla essa base é o Ministério da Agricultura. É essa base que gera os números individuais dos animais, né? Que gera, administra e guarda esses números por caso de uma necessidade extraordinária, um evento sanitário. Através desse número você consegue rastrear rapidamente a origem do animal, né? Então a Base Nacional de Dados é de responsabilidade do Ministério da Agricultura, mas quem alimenta a Base Nacional de Dados são as certificadoras, a partir das informações que eles receberam do produtor e que eles devem ser responsáveis por aquela informação também. Ele tem uma responsabilidade conjunta à certificadora para colocar aquelas informações na base de dados. Bom, o SysBob criou, como eu falei, o Sistema Nacional de Identificação de Animais, né? E ele exige que os animais tenham dupla identificação. E o SysBob cada animal vai ter uma numeração constituída de 15 números, onde os 3 primeiros dígitos vão representar os números do Brasil, do país, né? Essa é uma norma internacional que o Brasil segue, e os 12 dígitos subsequentes vão ser da identificação do búfalo, sendo que os 6 últimos números são geralmente o número de manejo da propriedade, né? Então, esse sistema, essa numeração é única, cada animal vai ter um número, esse número não se repete, uma numeração única, ok? E que o animal deve ter essa numeração, o animal pode utilizar ou um brinco de orelha, ou um botão na orelha, ou um botão eletrônico, ele pode utilizar um brinco e um bolos ruminal, ou um microchip. Eles sempre devem ter a mesma numeração. Então o animal deve ter uma dupla identificação, porque caso o brinco, a exigência do brinco é que ele seja inviolável. Se você colocou, ele não sai mais. Se tirar, vai quebrar, não consegue colocar de novo. Essa é a norma para o brinco. Mas se um brinco cair, é importante que o animal tenha um outro número que você consiga recuperar aquela numeração. Caso o animal perca o brinco, o produtor deve informar o supervisor, a certificadora, que vai mandar um supervisor lá, ele vê o animal, identifica se o animal tem um outro número,
e ele tem o poder de solicitar um novo brinco com aquele número específico para recolocar no animal. É a certificadora quem faz isso, ok? Então, o SysBov manda que se sempre combinem duas formas de identificação. Então, o animal pode ter um brinco auricular, numa orelha, na outra orelha pode ter um botão auricular, que é o que você está vendo aqui. O animal pode ter um brinco auricular em uma do SysBov, uma das orelhas, e pode ter um microchip, uma marca-fogo. Ele pode ter um brinco auricular e uma marca-fogo, ou ele pode ter outras formas de identificação individual aprovadas pela FDA em ato próprio. Por exemplo, o animal Nelore, vamos falar, raça Nelore, animal registrado, tem aquele número, tem um caranguejo, aquele número específico, aquele número pode ser associado ao SysBov para que o animal tenha uma dupla identificação também, ok? Então aqui alguns modelos de identificação, animal com dupla identificação, sempre com dupla identificação. No caso de perder um número, cai um brinco desse, você recupera a numeração, recupera a identidade do animal pelo outro elemento identificador. Os animais são muito padrões, muito parecidos, principalmente para exportação. É importante essa identificação ser dupla para você poder resgatar caso ocorra de perda do brinco. Mas esses brincos eles têm um padrão de qualidade muito superior a esse brinco comum. E volto a dizer, ele é inviolável. Uma vez que você aplicou, você não consegue retirar ele sem perder a capacidade de pôr novamente. Então, as normas de adesão do SysBov, o produtor ele deve assinar esse termo de adesão, ele está aderindo livremente, ele assina um documento dizendo isso. Ele deve ter uma ficha de cadastro de produtor rural, isso já deve ter, isso já é obrigatório, ele deve ter feito um cadastro do estabelecimento, o estabelecimento rural dele deve estar cadastrado também já. E um outro documento que ele preenche é o inventário de animais, onde ele lista todos os animais que tem na propriedade, espécie, raça, idade, ele faz o lista e ele assina aquele documento dizendo que é verdade. Claro, quando ele assina esse documento, ele manda para a certificadora que vai mandar um veterinário, um técnico, para conferir se os dados estão corretos. Às vezes ele errou em alguma coisa, o técnico corrige, ele só não pode mentir, né? E, claro, ele assina um protocolo declaratório de produção dizendo que pretende seguir todas as normas do SysBov, como é que é feito o sistema produtivo dele, os medicamentos que ele usa, né? Então, esse é um documento preparado pelas certificadoras que ele deve assinar, descrevendo o seu sistema de produção. Então, a identificação é dupla em todos os animais, o produtor, é ele que é o responsável por colocar os brincos nos animais, o produtor ele quer cadastrar, ele solicita para a certificadora, eu quero cadastrar 100 animais, a certificadora solicita para o Ministério da Agricultura 100 números do SysBov, o Ministério informa os números já específicos para aquela propriedade, com base nessa informação a certificadora fala para ele, olha, a sua numeração vai ser essa, o produtor pega esse documento e manda para os e solicita a compra dos brincos que já vem com as numerações específicas. Então, o sistema é todo rastreado e é o produtor quem tem a responsabilidade de colocar o brinco nos animais, de fazer a identificação do animal. Todo animal deve ser identificado se está dentro de um estabelecimento rural aprovado por SysBov, está dentro de um ERAS. Todo animal deve ser identificado até no máximo durante a desmama ou no máximo até 10 meses de idade, 10 meses de vida, e sempre antes da primeira movimentação. Antes de movimentar o animal, ele tem que ser movimentado, tirado de uma fazenda A para B. Ele já deve ser identificado. Então, depois que ele faz a identificação, depois que ele coloca esse brinco, ele preenche a ficha dizendo que fez essa identificação, manda para a certificadora. Ele tem 30 dias para mandar para a certificadora, que aí vai inserir essa informação na base de dados. Certo? Outros documentos, outras normas, né? A vistoria, né? A vistoria feita pelo veterinário, onde ele vai, no mínimo, procurar checar esses documentos na propriedade. Primeiro, o documento de adesão, provando que ele assinou, o produtor assinou o documento de adesão. Ele vai pegar os documentos de identificação dos animais, pegar as fichas dos animais. Ele vai acompanhar como é que o
produtor ou técnico, quem faz lá, como é que ele identifica os animais, ele vai olhar os animais, esses animais estão identificados corretamente. Depois ele vai, ideal ele conferir os animais no campo, contar com os animais no campo e conferir com o relatório dos animais, se está batendo o número de animais que tem no campo com o número de animais que está na ficha. Vai conferir registros, controle relativo à movimentação, desligamento, morte de animais. Então, a vistoria, o veterinário ele passa no mínimo um dia na fazenda, vendo todos esses critérios, no mínimo. Controle de estoque do uso dos elementos de identificação, o produtor, quando ele compra os brincos, ele tem 30 dias para aplicar o brinco, para colocar os brincos nos animais, ele tem um prazo. Passar daquele prazo, aquela numeração, se aquela numeração não for atribuída a determinado animal em determinado período de tempo, ela cai, então ele perde o brinco, então ele tem que comprar o brinco e aplicar logo. Se tiver, na última vistoria, se tiver sido observada alguma não conformidade, ele vai observar, checar novamente se aquela não conformidade foi corrigida. Ele vai, obviamente, conferir se as informações que estão na base nacional de dados daquela propriedade são compatíveis com o que ele encontra lá. Então, quando ele vai para a fazenda fazer a vistoria, ele já baixa o relatório que tem na base nacional de dados e vai conferir se o que está na base nacional de dados, que aquele produtor informou, confere com o que está na fazenda. E por último, uma das normas, ele vai controlar também o uso de insumos pecuários, né? Porque se ele está usando antibiótico, se está cumprindo a norma do período de segurança para vender aqueles animais, quais os medicamentos que ele está utilizando, tudo isso deve ser visto pelo profissional, né, que faz a supervisão. Ok? Bom, mensagem para casa sobre esses dois assuntos. Primeiro, o controle de trânsito animal significa controlar a movimentação de animais e subprodutos, animais vivos e subprodutos. Isso, animais vivos e animais e produtos reprodutivos. Para o controle de trânsito animal, nós temos no Brasil a guia de trânsito animal, que é obrigatória. Essa é obrigatória. E rastreabilidade é outra coisa, é um ato de monitorar todos os aspectos da vida produtiva do animal. Então, a rastreabilidade é bem mais completa, você monitora o animal do nascimento até a hora do abate, e todas aquelas informações têm que estar disponíveis numa base de dados. Esse caso ele é voluntário e ele é controlado no Brasil pelo SISBOV, Sistema Brasileiro de Rastreabilidade de Bovinos e Bubalinos. Que essa é a legislação, os links para a legislação do GTA, links para a legislação de SISBOV, se vocês quiserem se aprofundar. Vou dizer que o SISBOV te deu claro em geral, né? Na realidade a gente está pretendendo criar uma disciplina só sobre SISBOV para que vocês já saiam, os futuros veterinários do IFAM já saiam credenciados como técnicos de certificação do SISBOV, isso é uma coisa para o futuro, então eu te dei só uma geral. Se você quiser se aprofundar no SISBOV, esses aqui são os links para a legislação. E, bom, estamos encerrando, né, a disciplina com essa apresentação. Eu gosto muito dessa frase aqui, que change the end result of all through learning. A gente espera, de fato, que vocês, ao final dessa disciplina, tenham movido do ponto A para o B, tenham aprendido, tenham mudado a mente de vocês sobre defesa e vigilância veterinária, defesa e vigilância e saúde animal. E a gente espera, sinceramente, que vocês tenham alcançado esse objetivo, tenham conseguido mudar, aprimorar, ampliar seu conhecimento, mostrando que verdadeiramente aprenderam alguma coisa sobre defesa e vigilância agropecuária. Obrigado pela paciência de vocês e, mais uma vez, digo que estou à disposição de todos. Ok? Até a próxima. Sucesso profissional para vocês.